Toledot quer dizer gerações. A gente vai falar das gerações da Torá, como começa e como são. Gênesis 25, do 19, vai ao 28, 9 de Gênesis, ou como é conhecido dentro da linguagem original, Bereshit, no início, no princípio. A gente sabe que a gente começou a ler o livro de Bereshit no princípio e que nunca o livro de Bereshit quis dizer realmente sobre a criação de alguma coisa. Fala-se, sim, da organização do cosmos, da descida da divindade sobre o nosso mundo, as percepções espirituais, os níveis intelecto espirituais que nós teremos que enfrentar ao lidar com a divindade. A Torá, na verdade, ela trata disso. Tanto é que muitos sábios falam porque o livro de Bereshit tinha que existir na Torá. Haja vista que somente em Êxodo, não é, que é chamado de Shemot, que começa a discorrer ali sobre as leis que seriam as leis da Torá. Todas as leis da Torá têm que ser entendidas de uma forma muito exata, porque toda a Torá ela fala de um sistema de organização de um povo. Então, muitas das leis que existem ali são leis quanto à organização social do povo e outras coisas que são necessárias, a forma sanitária de agir, as divisões entre os líderes do povo, as tribos e etc. E somente quando chega no Monte Sinai é que se recebe realmente ali a lei. Tudo que estava ligado ao Mishkan era a lei, era a Torá organizada dentro dela mesma. Com isso, a gente entende que o discorrer dessa parte de Bereshit está falando não só da evolução da humanidade como um todo, mas da evolução pessoal, porque se nós entendemos que a cada período da Torá, da humanidade, nós estávamos lá, então essa evolução também fez parte daquilo que nós somos hoje. E dentro, então, desse contexto, a gente vai vendo que a Torá ela não tem muito interesse em ser organizada quanto o discorrer do tempo ali dentro de algumas situações narradas dentro dela. Algumas vezes a gente pode lidar com assuntos que parecem fugir muito à retórica da própria Torá, como a gente disse, alguns cabalistas falam que a linguagem da Torá é muito pobre, narrando a Torá ela é muito pobre, por isso que é muito diferente do que nós temos hoje como linguística. Mas o importante desse fato é porque a Torá ela quis ser assim mesmo, ou seja, o Eterno quis exatamente que ela fosse assim, porque não era interessante para a Torá ter a narrativa de nenhuma história correta, porque ela não fala de histórias, ela fala de parábolas e ela fala de andamentos no tempo, e a Torá só se preocupa com os períodos descritas por ela mesma como festas, que são conhecidas como festas, mas que na verdade não são festas literais, são momentos em que a divindade ela descarrega sobre o cosmos uma força especial necessária naquele momento para que você possa chegar ao próximo período. Por isso que existem vários períodos. Alguns cabalistas vão entender que a Torá ela é feita tanto de forma religiosa, ou seja, mecânica, através de atos. Então, na festa de Sukkot, você monta uma barraca, pega 4 espécies e faz aquela ritualística,
Outros não vão acreditar dessa forma, no dia de hoje, principalmente, que, como eu disse, como eu sempre digo para você, a Torá ela tinha que ser seguida dentro dessa metodologia até um certo tempo. Depois que veio o Baal Hassulam, que o Baal Hassulam ele é o último grande, né, cabalista que existiu e que tinha essa autonomia espiritual, porque a autonomia espiritual não é que alguém vai pegar a Torá, vai estudar, e aí vai sair revelando um monte de segredos e vai descobrir tudo da Torá. Não, não é assim. Existiram pessoas especiais que existiram em determinados períodos. Essas pessoas têm o nome dela codificado dentro da Torá, basta olhar aquela aula que eu coloquei lá no canal, a Torá e a História. Então, o nome dessas pessoas são codificados dentro da Torá, e dentro da Torá também está codificado aquilo que ela faria. E como a gente viu nos estudos das letras, essas forças, então, elas vêm se organizando na própria Torá, conforme nós estamos estudando, vendo a questão das letras hebraicas, já chegamos até a letra Tzadik, e vamos ter agora a letra da aula, a aula da letra P, e dentro disso a gente vai descobrindo esses mundos espirituais. Existem pontos que têm que ser observados profundamente, porque são esses pontos que marcam a verdade e a mentira. A gente pode ver que hoje em dia é difícil, através das notícias, você saber o que é verdade ou é mentira, porque cada um fala alguma coisa. Então você tem que se agarrar a algum tipo de realidade, caso você queira perceber uma notícia, mas a gente sabe que a maioria das vezes a própria mídia já tem uma forma de falar tudo sem trazer a realidade do que aconteceu realmente naquele momento, e a gente fica olhando tudo que é falado e pode também se confundir e defender aquilo que a gente não sabe. Se você para pensar assim, você vai ver que esse é o argumento que se cria dentro da religião. Por isso foi tão importante Shimon Bar Yochai ele trazer o conhecimento do Zohar, porque o conhecimento do Zohar, ainda que compilado pelo Shimon Bar Yochai, ele foi também a compilação da ideia de outros rabinos, de outros homens da Torá, que não eram, de forma nenhuma, idólatras. Eram homens que nasciam especialmente para ensinar a Torá e para estudá-la de uma forma muito séria. Eles deram as suas vidas para o estudo da Torá. Eles não tinham outro projeto de vida a não ser estudar a Torá. A gente vê isso, essa questão do Zohar em si, justamente aqui no livro de Obadias, que a gente já leu algumas vezes, e a gente sabe que essa profecia de Obadias, ela tem um único capítulo. A gente sabe também que Obadias não era judeu, era um homem que se converteu ao judaísmo, e, na verdade, ele era da tribo de Edom, que não deixava de ser descendente de Tsarraque e de Abraham também. E ele cita que, durante o tempo final, depois que os edomitas atacassem muito o povo de Israel e que eles não ficassem satisfeitos somente em pegar as coisas do povo de Israel, eles esperariam ainda na esquina, fariam tocaia e matariam todos eles durante esse período que existiria. Então, no final, depois deles serem, de uma certa forma, a mão do Eterno para castigar o povo de Israel, para eles passarem pelos seus ticunins, e é aí que está o grande jogo da Torá, porque o povo de Israel passou pelos ticunins. Enquanto o povo de Israel passou pelos ticunins,
ou seja, ficou cativo, não teve direito a viver como nação, foi espalhado entre as nações, foi subjugado, fizeram o que quiseram com o povo santo. Eles estavam, na verdade, passando pelos seus ticunins. Estavam passando pelo conserto das suas almas. Enquanto o povo que mantinha ali um império, dentro desses 4 impérios que já era dito pela Torá, que viriam, eles viviam uma boa vida. Ou seja, sempre humilhavam os judeus, sempre colocavam os judeus, matavam os judeus. A Torá não podia ser ensinada. Então, muitos sábios morreram. E que no final aconteceria algo, né? Que o Eterno ele destruiria totalmente Edom, ele destruiria essas pessoas, elas seriam destruídas, é o que diz essa profecia aqui de Edom. Mas aqui existe uma palavra falando que muitos Moshirim, esses Moshirim é o plural de Mashiach, que são salvadores, que eles subiriam ao monte de Sião para julgarem um monte de Esav, tá vendo? Tem aqui a palavra Esav. E o reino será do Eterno. O que vai acontecer? O que a gente entende aqui? Existe um monte de Sião, né? E eles julgariam esse monte, ou seja, os sábios, eles chegariam ali e julgariam os sábios. Haveria um enfrentamento jurídico espiritual para ver quem estaria com a razão. Dentro dessa razão, então, se usaria a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, de onde saíram essas outras 2 religiões, e ali, então, começariam a fazer um discorrer sobre a Torá, o que realmente estava escrito. Se era aquela tradução, se eram aquilo que realmente eles observavam, ou se muitas coisas não foram mudadas. E o importante de observar aqui é que só depois disso o reino será do Eterno. Antes disso, antes da Torá não ser estabelecida entre as pessoas, o reino não será do Eterno. Não importa qual a religião, qual o dogma, qual o ser humano venha, qual o tipo de reinado venha, como já houveram muitos, enquanto o reino não foi estabelecido, enquanto a Torá não foi estabelecida, o reino não pode ser de Hashem. A gente sabe que dentro das diretrizes de todos os povos e da sua forma de entender a lei, toda, ou pelo menos a maioria das pessoas tem que concordar, se faz ali um livro de leis que é baseado muitas vezes na Torá, ainda que somente alguma parte vigore realmente do que é a Torá. E assim também é o reino do Eterno. O reino do Eterno ele não pode ser desfragmentado dentro daquilo que as pessoas imaginem o que é a Torá. Ele também não pode ser um reino onde as pessoas vão duvidar a todo momento de uma lei. O que eu devo, o que eu não devo fazer, é isso ou não é isso? Por isso que a vinda do Mashiach, que na verdade não é um Mashiach, são Mashirins, vários salvadores, teriam que existir. Esses Mashirim, esses salvadores, são os rabinos que dedicaram toda a sua vida para deixar o Zohar escrito. Então, eles enfrentaram toda a problemática da sua época, enfrentaram todas as dificuldades, tudo aquilo que ia contra a Torá para manter a Torá escrita. Eles sabiam que o trabalho deles ia ser muito importante, eles sabiam também que Esav também existe. Ou seja, essa consciência dentro da Torá, criada pelo próprio Eterno, que é uma espiritualidade chamada Esav, ela existe.
E ela também recebeu a bênção de Tissarraque, ainda que seja uma segunda bênção. O grande problema entre Jacó e Esaú é que Jacó ele não gasta as suas bênçãos, ele mantém elas. O próprio nome Yaakov falta ali uma letra Vav, justamente porque ele não quis usar o seu nome completo para não aproveitar dessas bênçãos agora. Ele guardaria todas as forças para no final dessa corrida toda, então, ele ter muito mérito. O que as outras religiões fazem com as pessoas é justamente o contrário disso. Ela faz a pessoa gastar todo o seu mérito. A pessoa não sabe, então ela fica ali a todo momento tentando sentir a presença de Deus, falando que está tudo muito certo, mas ela está gastando aquele pacote de méritos que ela tem. E quando ela chega do outro lado, todo esse mérito foi gasto e ela não tem nada, ela só tem dívidas. No mínimo que pode acontecer aí é que isso vai gerar para ela muitas retificações que ela vai ter que fazer posteriormente, em outras reencarnações. E é lógico que se ela deve, na próxima vida, não vai ser tão fácil como ela viveu nessa vida anterior. Então, ela gastou muito numa vida anterior, numa próxima vida, ela vai ter uma vida muito difícil. Como a questão aqui não é o quanto você vai ser abençoado, ou o quanto você vai curar uma pessoa, outra fazer isso, aquilo, como um grande mago, o que é até proibido pela Torá, essa questão de curandeirismo, justamente por as pessoas não terem essas percepções, de saber ler a alma das pessoas, de ver os julgamentos divinos, e muitas vezes as pessoas querem se intrometer aonde elas não têm que se intrometer, muitas vezes por um emocionalismo ou algo que elas acham que talvez o Eterno tenha errado, etc., elas acabam também entrando dentro de uma guerra do Tribunal Celestial, porque se você tem um advogado de acusação e outro de defesa, e você entra no meio daquela questão e decide, através, talvez, de alguma espiritualidade que você tenha, intervir nessa questão, logo você ou se coloca de um lado ou se coloca do outro. Aí o equilíbrio do cabalista é saber aonde ele tem que se meter ou aonde ele não tem que se meter, justamente para que ele também não ganhe com isso muitos problemas na sua vida, haja visto os problemas que ele já tem. Essa é uma questão. A questão ainda em si é que a Torá, ela revela para a gente que a gente tem que consertar a nossa interioridade, a nossa alma, o que é extremamente difícil, como nós vimos, e que requer uma grande caminhada muito séria de estudos de Torá. A gente sabe que fazer tzedakah é bom, acompanhar um enterro é bom, ir visitar um doente também é bom, muitas coisas são boas, mas sobre todas essas coisas, o estudo da Torá cobre. Ela cobre todas essas questões. Então, o estudo da Torá é muito mais importante do que fazer todas essas coisas, ainda que é natural que qualquer pessoa que veja uma outra pessoa doente ou um enterro, ela vá. Não é? Ela não vai deixar de fazer algumas coisas que agregam valores às outras pessoas quando ela pode fazer. Mas isso também não quer dizer que a pessoa só vai fazer isso. Ela só vai viver agora para fazer esse tipo de coisa e não estudar a Torá, porque a Torá é o principal. A gente começa a nossa leitura aqui agora, justamente um desses Mashirim, ou esses Mashias que viriam, como eu disse para vocês, são vários rabinos. O último dele, que é o Mashia Ben Yosef, já veio, que foi o nosso querido e amado Ari. O Ari, enquanto o judaísmo ia até o terceiro passo, ou seja, tinha todos aqueles ritos, tudo aquilo que era feito, o Ari ele abre
o canal de Yesod. Por isso que ele é chamado de Mashiach ben Yosef. Por que Mashiach ben Yosef? Porque a lua representa Yosef. Yosef, a gente já viu, e vamos ver, quer dizer, na verdade, os alunos antigos já viram, que, na verdade, Yosef, ele representa o próprio Yesod. E a gente também viu que depois, lá na frente, quando tem a reencarnação de Yehoshua, que era Rocheia Ben Nun, e que ele é a própria reencarnação do Yosef. E também, numa outra configuração da Torá, quando a gente começa a falar das questões dos tempos, a gente vê que o próprio Yosef é a lua, Yesod, praticamente, e que Moshe é o sol. Por isso, depois que Moshe vai embora, depois que o sol vai embora, é a lua que começa a reinar. É uma metáfora para essas questões dos astros, uma questão astronômica de como funciona a espiritualidade através da Torá, e a partir daí pode-se contar os ciclos do que realmente vai acontecer a cada era dentro da Torá, ou seja, tudo já estava definido, não tinha nada que estava fora do controle do Eterno. Como ele já sabia, por isso ele brincava com as letras, ele organizava as letras, era para que elas pudessem, no final, ter uma coerência para que a humanidade pudesse viver em unidade, sem ser um robô, como os anjos são, sem ter essa questão de estar sem poder definir nada, e que nós mesmos pudéssemos escolher servir o Eterno, sem interesse algum. E para isso, como nós estávamos numa questão totalmente diferenciada do Eterno, ou seja, numa vibração diferenciada de receber somente recepção, a questão agora é que, através da Torá, nós teríamos um manual para corrigir e nos tornarmos doação. Se nós não alcançarmos isso, a gente não consegue subir os níveis espirituais. Vamos ficar presos, acorrentados a esse nível, e não chegaremos ao próximo nível. Porque é como o nascimento de uma criança que fica presa ali no ventre da mãe e não consegue seguir em frente. Ela não consegue ir para o próximo passo, ela não consegue se nutrir, e não se nutrindo, o que acontece com ela? Ela não consegue se fortalecer. O Rabino Ria, uma vez, raciocinou sobre o texto. Quem pode expressar os atos poderosos do Eterno, ou fazer ouvir o seu louvor? Quem poderá, fazer ouvir todo o seu louvor? Ele disse, quando Deus resolveu criar o mundo, ele usou a Torá como um plano, tanto para o todo quanto para as partes. Por isso a Escritura diz, então eu estava ao seu lado como uma criança de peito, e ele era o seu prazer dia após dia. Isso vai estar em Provérbios 8, 30. Então sempre vai ter uma referência junto ao Zohar, os nossos sábios, abençoada memória, fazendo a revelação do que eles estão falando. Então, dia após dia, ele estava lá, ou seja, nesses 2000 anos, antes do Eterno criar o mundo, ele começou a fazer as experiências para o mundo poder existir. Lógico que a gente tenta explicar os mundos espirituais, mas não pode ser detalhado com todas as forças. A gente tem uma ideia, dentro do nível que nós temos, para que a gente possa ter uma percepção mais ou menos do que aconteceu, mas a relação de se saber exatamente o que estava sendo feito, somente o Eterno e muito estudo de Torá. Então, isso era para o seu prazer, dia após dia, ou seja,
também ele deseja que dia após dia nós estudemos a Torá. Olha como uma coisa funciona. Onde também se pode ler a palavra Amon, criança de peito, ou a palavra Ornã, arquiteto, desenhista. Quando Deus estava prestes a criar o homem, a Torá obedeceu, dizendo: se o homem foi criado, então o pecado será levado a julgamento, o pecador. Perdão, gente. Se o homem foi criado, então o pecador será levado a julgamento diante de ti, e o trabalho de tuas mãos será em vão, pois ele não será capaz de suportar teus julgamentos. A isso, Deus respondeu: já modelei o arrependimento antes de criar o mundo. Quando Deus criou o mundo, ele disse a ele: ó mundo, mundo, você e sua ordem são fundados apenas na Torá. E é por isso que eu criei o homem em você, para que ele possa se dedicar aos estudos da Torá. Vou colocá-lo de volta no caos. Daí a escritura diz: eu fiz a terra e criei o homem sobre ela. Isso está em Isaías 45:12. De fato, a Torá continuamente chama os filhos dos homens para estudá-la, mas ninguém presta atenção a ela. De fato, aquele que trabalha na Torá sustenta o mundo e permite que cada parte desempenhe a sua função. Veja a importância de se estudar a Torá. Vamos ler mais uma vez o texto. De fato, a Torá continuamente chama os filhos dos homens, todos, para estudá-la, mas ninguém presta atenção a ela. De fato, aquele que trabalha na Torá sustenta o mundo e permite que cada parte desempenhe a sua função. Pois não há membro no corpo humano que não tenha sua contrapartida no mundo como um todo. Assim como o corpo do homem consiste de membros e partes de várias categorias que agem e reagem um com os outros de modo a formar um único organismo, assim o mundo consiste em uma hierarquia de coisas criadas, que, quando devidamente acionadas, reagem cada um sobre os outros. Eles juntos formam literalmente um corpo orgânico, assim como é organizado no esquema da Torá, que também consiste de seções e divisões que se encaixam umas nas outras e, quando devidamente juntas, formam um corpo. Essa reflexão levou Davi para exclamar: quão múltiplas são todas as suas obras, Senhor. Com sabedoria tu as fizeste, todas. A terra está cheia de tuas criaturas. Isso está aqui no Salmo 104, 24, onde diz exatamente que tudo que existe está nas mãos do Eterno através da Torá. A Torá contém todos os mistérios mais profundos e ocultos, todas as doutrinas sublimes, as não reveladas, todas as essências dos graus mais altos e mais baixos deste mundo e do mundo vindouro são encontrados lá. Mas não há ninguém para penetrar em seu interior. Ensinamentos. Por isso está escrito assim: quem pode expressar os atos poderosos do Senhor? Ou fazer ouvir a plenitude do seu louvor? E está escrito:
em Salmos 104, 24. Salomão pensou que penetrar no significado mais íntimo da Torá. Ele pensou em entrar, mas ela o frustrou, e ele exclamou: eu obterei sabedoria, mas ela estava longe de mim. Davi disse: Eterno, abre os meus olhos para que eu possa ver as coisas maravilhosas da tua Torá. Sobre Salomão, lemos que ele falou 3.000 provérbios e as suas canções foram 1.005. Isso está em Reis 5:12. Vamos continuar aqui. Eu citei aqui em cima 94, que é o Salmo 106:2, e Eclesiastes 7:23, e finalmente o Salmo 119:18. E ele explica aqui: se a gente tem um sábio como Davi, que era maior do que Shaul, e tem Shilomon, que era o mais sábio dos homens, e ele começa a explicar a profundidade da Torá, por que eles se dedicaram tanto para estudar, isso narra para a gente, como a gente vai ver aqui no texto agora, que o estudo da Torá ele não pode ser feito unicamente com uma leitura superficial, como se eu estivesse lendo um livro qualquer, e como se eu estivesse folheando uma história, ainda que é necessário que as pessoas gravem o que tem ali, mas que tem que ser um estudo que tenha uma profundidade, que tenha uma categoria, que seja divino, para que, pelo menos, se eu venha a errar, como a gente vai ver agora, que eu erre com uma supremacia, ou seja, eu fiz tudo o que eu podia, mas infelizmente ainda não cheguei nos níveis superiores. Mas eu fiz com maestria. Eu dediquei meu tempo para isso. Continuando o texto de cima. Isso significa que cada um de seus provérbios, de quem? De Shilomon, era suscetível a 1.005 interpretações. Bem, se isso foi dito a partir das palavras de alguém apenas de carne e osso, como Salomão, ainda que o homem mais sábio em questões de Torá que existiu, não deveríamos necessariamente acreditar que cada uma das palavras ditas pelo santo, bendito seja ele, contém provérbios, canções, hinos sem números, sublimes mistérios e verdades da sabedoria divina? Daí quem pode expressar os atos poderosos de Hashem. Também extraímos outra lição desse versículo. Está escrito: essas são as gerações de Isaac. Também extraímos outra lição desse versículo, né? Estas são as gerações de Isaac. Vamos dar uma olhada aqui no Taná para a gente ver algumas nuances e algumas questões muito profundas que existem na Torá em relação a pequenos detalhes que são tão grandes que a gente vai compreender. Inclusive, uma vez eu trouxe um estudo sobre essa questão de Toledote, os mais antigos devem lembrar que sempre a letra Vav vai estar faltando exatamente em algumas palavras. A palavra Toledote vai estar faltando exatamente porque foi corrompido alguma coisa. Estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Então, está falando aqui, ó, a palavra Toledote. Vejam, eu tenho aqui exatamente 5 letras. 5 letras. Um TAV inicial, TAV no final. Eu tenho um Lamed central, um VAV e um Dalet. Então, eu tenho aqui no meio 40, 40. Aqui eu tenho 400 e aqui eu tenho 400. Então, eu tenho 840. Se a gente soma 4 mais 8 dá 12, que são os 12 meses que vão ser gerados por Abraham. Mas vamos ver a lógica aqui do que está sendo falado. Então, estas são as gerações de Isaac. E aí continua.
Alguns versículos antes, ou seja, desse que a gente acabou de ler, no número 12 do mesmo capítulo, o texto diz: essas são as gerações de Ismael. E lista 12 príncipes, como Isaac teve apenas 2 filhos, podemos pensar que Ismael era superior a ele nesse aspecto. Vamos olhar aqui mais uma vez no Taná, aqui acima, no versículo 12, que diz o seguinte: realmente eu tenho de novo a palavra toledote, mas vocês observem que agora eu só tenho 2 taves, um no início da palavra e outra no final, e na parte central eu tenho um dalet e um lamed, ou seja, 34. Não tem 40, eu tenho 34, que vão somar aí 3 mais 4, 7, né? Ou 834. 834 vai dar 15 no final. E aí diz aqui que essas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que H, a egípcia, serva de Sara, lhe deu. E aí vamos citar aqui 12 nomes. E aí fala aqui, né, depois você pode conferir aí, fala de 12 nomes. Inclusive, fala-se de um anjo muito famoso dentro do judaísmo, que é o anjo que recebe a pessoa após a morte. E que esse anjo, ele é chamado do mar. Tá vendo aqui o nome do mar? Dalet, um Vav, um Mem e um Re, ou seja, do mar. Se você pega aqui essa parte, você tem exatamente o nome Esav, lendo de trás para frente. E entre Esav você tem 2 Mens aqui, separando esse nome. Veja como tudo é bem configurado e existem muitos segredos dentro da Torá. E aí, continuando a lógica aqui. Mas certamente é com referência a Isaac que a Escritura exclama: quem pode expressar os atos poderosos do Senhor? Não é em relação a Ismael, mesmo ele tendo 12 filhos. Sendo o termo atos poderosos uma referência a Isaac, pois Isaac gerou a Jacó, que em si mesmo superou todos, e que depois gerou 12 tribos pelas quais tudo foi firmemente estabelecido, tanto acima quanto embaixo. Isaac foi investido da santidade no mundo superior, do mundo superior, enquanto Ismael era do mundo inferior. Por isso é dito: quem pode expressar os atos poderosos do Senhor ou fazer todo o seu louvor ser ouvido? Sendo a última cláusula uma alusão a Jacó. Como se dissesse: quando o sol se junta à lua, inumeráveis estrelas são iluminadas por ela. Aqui a gente faz uma inferência, a gente sabe, então, que a partir desse momento, Yaakov, ele recebe a roupagem de Tiferet, que ele representa o Sol, e que o Sol, ele é responsável pela vida na Terra. A Lua é um satélite da Terra que depende ali de ser iluminada pelo Sol e etc. A Torá vai falar várias vezes sobre essa questão da Lua nova. Dentro dessa configuração que eles estão trazendo aqui, mesmo que o Ismael tivesse também 12 filhos, ele não tinha um nível de alma que Issahac tinha. Ou seja, o nível de alma dele poderia ser mais abaixo. Poderia não, era mais abaixo. Mas isso também não tirava dele, como a gente sabe que Ismael é uma Kepanogá, ou seja, é uma película que existe justamente com H dentro da Sefirá Hesed. Ele não tinha aquele nível que Tsarrak tinha e que era necessário para criar esse novo despertar dentro da alma da humanidade de se chegar ao eterno com essa configuração. A gente sabe que Abraão ele tinha toda a bondade, a gente sabe que
Itzhak, ele já era de Gevurá. Por isso que ele gostava mais de Esav, que é vermelho, e era de Gevurá. E quando tudo isso acontece, agora faz-se aqui uma ideia, porque se realmente isso é uma coisa muito séria, a ponto dos islâmicos acharem que o próprio Jacó não era o filho primogênito de Abraão, e que, na verdade, quem era o filho primogênito era exatamente Ismael, justamente por essa questão do nascimento. Vale observar aqui que a questão aqui do casamento, de ser a primeira esposa e ser a segunda esposa, é algo não literal dentro da Torá. Não existe dentro da ideia da Torá a questão de um casamento com várias esposas. Todos esses graus descritos aqui dentro são graus espirituais e foram sendo revelados para o nosso mundo. Sabemos que não, em nenhuma dessas histórias foram escritas para esse mundo, mas que elas fazem parte desse mundo, porque é trazer para a nossa linguagem um mundo espiritual. Por isso que quando a Torá vai falar que viu um anjo, ou que aconteceu isso ou aquilo, é metafórico, ainda que algumas vezes as pessoas tenham que ter alguma visão, entender alguma coisa, tudo isso são metáforas. E que a gente sabe que essas forças são a condensação de um tipo de energia para trazer uma explicação de algo que muitas vezes é inexplicável. Por isso que Moshe é chamado de um profeta da vidraça transparente, ou seja, era um único pote cristalino que existiu em todos os profetas, queria trazer a Torá de uma linguagem espiritual para um entendimento dentro do nosso nível humano. Aí é que entra a questão. Aquilo que foi escrito literalmente, foi entendido literalmente, foi o que gerou toda essa confusão que nós temos aí a nível de religião. Não é o que a Torá é o que as pessoas entendem ou acham que entendem. É uma argumentação, como eu disse anteriormente, de você pegar algo que você não entendia, traduzir isso que foi dado pelos sábios, e a própria Torá e o próprio Taná eles discutem a todo momento essas questões espirituais. Elas discutem essas questões espirituais, que haveria uma guerra espiritual. O próprio Jacó e o próprio Esaú já lutavam no ventre. Mas a luta não era literal. A luta era sobre as questões do entendimento da Torá. E é lógico que, como a gente sabe, que essa guerra ela vai passar dentro do ser humano. Exatamente quando você começa a estudar a Torá e essas pessoas que criaram essas religiões, fizeram essa mixagem toda, e elas então começam a analisar alguns pontos, elas podem favorecer o lado de Esav, o lado de Ismael, ou pode procurar entender a Torá mais profundamente. Mas geralmente, como a gente sabe que já houve uma sopa de letras, quando há uma sopa de letras é porque não se mantém dentro do hebraico o que tinha que ficar dentro do hebraico. Há uma transformação, há uma ideia de sempre uma boa ideia, não, todo mundo tem que ter acesso, todo mundo tem que conhecer, vamos traduzir, e a pessoa leva aquilo ali como fizeram, né? Como a missão da vida dela, que ela tinha que traduzir, infelizmente, erraram profundamente. Mas por que erraram? Porque já estava lá que iriam errar. Já estava discutido no meio dos povos. O próprio Esav, ele recebe a roupa lá de Nirod, e que depois é vestida por Yaakov, e essas questões no entendimento
da própria Torá. E não se entende que todos os seres espirituais têm divindade. Mesmo eles tendo divindade, eles não são a própria divindade. É por isso que ninguém consegue manter contato com o próprio Eterno. Ninguém consegue ver o Eterno, entender o Eterno. O que nós lidamos aqui na Torá, Moshe, que foi o mais alto, etc., sempre foi com criaturas. Inclusive, quando você chega no nível mais alto, onde já não existem letras hebraicas, ninguém lida, ninguém fala com o Eterno, não tem como. Então, você não teria nem como entender o mínimo do mínimo, como a gente já explicou em algumas aulas, sobre todas as teorias do possível, que realmente a gente vai até um certo ponto. A gente vai até um certo ponto do micro e vai até um certo ponto do macro. Ou seja, daquilo que é mínimo e daquilo que é muito grande para que nós possamos entender. Mas o ponto aí dentro dessa questão toda do entendimento é exatamente a linha espiritual que vai interligar tudo isso, que é onde realmente você pode entender um todo. Ainda que exista, né, essas duas vertentes e tudo isso seja possível, só é possível porque o Eterno permitiu através da junção dessas letras, formando então a ideia dentro da cabeça do ser humano. O ser humano, ele liga essas ideias e através da sua própria espiritualidade, ou a espiritualidade de um conjunto de pessoas lidando com anjo de esquerda ou alguma coisa que não está na Torá, começam a criar as suas ideias, que são alimentadas justamente por essas duas forças espirituais que estavam lá na barriga de Rívica. Eles lutavam entre si. Enquanto os nossos midrashins falam que ao procurar Shem, que era o filho de Noa, lá na escola de Eber, ele falou que um era idólatra e o outro menino não. O outro era um menino que ia estudar a Torá. Mas o nascimento deles nascem numa forma conjunta. Quando você pega a metáfora de que Esav nasceu primeiro, parece que o Eterno está falando, não, primeiro vocês vão passar pela idolatria. Depois vocês vão chegar aos níveis mais profundos de Torá. Dentro disso, a gente entende, então, o desdobrar da Torá agora. Quer dizer, não há culpa em ninguém nas pessoas serem levadas por aquilo que elas desconhecem. Mas também é culpa das pessoas que, ao descobrirem isso, não começam a consertar.